Eu não sei, não. Só estou perguntando por perguntar mesmo. Bom, gente, o Américo, quando me pediu um título, eu ousei fazer esse título. Parece que eu vou dar resposta para alguma coisa, né? Mas, assim, a gente tem vivido tempos tão sombrios, né, com um ódio vigente, né, um atacando o outro, né, aquela coisa, você já sai de casa com medo de ser agredido, né, se você bota um adesivo, você já fica com medo, aí você recomenda à tua filha não botar o adesivo, mas ela é teimosa, estudante universitária bota o adesivo, né, acha que vai mudar o mundo, e é isso aí. Acho que a juventude está aí para isso, né? E, então, eu pensei, assim, uma das coisas que tem me inspirado bastante, mais recentemente, eu tenho retomado as leituras de Paulo Freire, né? Então, eu pensei esse título a partir das leituras que eu venho fazendo novamente de Paulo Freire. Eu, no doutorado, eu tive uma disciplina só de Paulo Freire, que foi ministrado pelo professor Demétrio Delizoikov, que foi um dos pesquisadores e professores que implementou a proposta de Paulo Freire na Secretaria Municipal de São Paulo, na década de 80, no governo da Luísa Erundina. E eu acho que falar de Paulo Freire nesse momento, a gente não precisa nem dar nome, né, às coisas. É só você falar do Paulo Freire, vocês vão entender o recado. Então, eu vou começar com uma passagem de um livro dele. Ah, sou eu que passo, gente, esqueci. Ele diz o seguinte: dizer a palavra não é um ato verdadeiro se isso não está, ao mesmo tempo, associado ao direito de autoexpressão e de expressão do mundo, de criar e recriar, de decidir e escolher, e, finalmente, participar do processo histórico da sociedade. Na cultura do silêncio, as massas são mudas, isto é, elas são proibidas de criativamente tomar parte na transformação da sociedade e, portanto, proibidas de ser. É bom lembrar que Paulo Freire escreveu uma boa parte da sua obra durante a ditadura militar, enquanto ele estava exilado do país. Então, eu organizei a minha fala em 4 pontos. Tá? Eu acho que eu vou subir aqui, senão vou ficar muito de costas para vocês quando eu estiver lendo. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a sociedade brasileira em geral, pensar um pouco das nossas questões estruturais. Eu vou trazer alguns dados para vocês. Depois, eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa prática educativa humanizante proposta por Freire. A educação CTS, inspirada em Paulo Freire, né, como um modelo pedagógico, e aí partindo desse S da sociedade, né, que compõe esse modelo ciência, tecnologia e sociedade. E, por último, eu vou apresentar um exemplo de uma abordagem CTS que eu tenho feito com os meus alunos na graduação, na licenciatura em Ciências Biológicas, tá? Que eu ouso dizer que é uma prática humanizante. Bom, então, vou começar com a sociedade brasileira. Por favor, tentem não deprimir. Eu sempre dou essa aula nos cursos de CTS que eu tenho feito, de formação continuada para professores. E é uma aula que, isso que eu vou apresentar em um tópico, é uma aula, né, inteira de 2, 3 horas. Então, assim, as pessoas ficam muito impactadas. Eu trago dados do IBGE recentes, e eu acho importante para a gente entender o que está acontecendo. Fiquem tranquilos que não é uma aula de economia, até porque eu não tenho competência para isso. Bom, primeiro eu quero propor que nós pensemos o seguinte: a nossa sociedade, ela se constitui de que forma, né? Que história é essa da sociedade brasileira? A nossa sociedade, ela se constitui através de um passado de colônia, numa relação de completa exploração humana e da sua natureza, né? Então, a gente pensa que os povos que viviam aqui, os povos indígenas, foram escravizados, exterminados. Os africanos que para cá vieram foram arrancados de África e vieram para cá. Nesse trajeto também morreram e aqui foram escravizados. Então, pensa assim, que esses povos que são fundantes da nossa sociedade, eles já começam sendo usurpados, discriminados, estuprados, né, escravizados. Pensar, então, que esse nosso território aqui, extremamente rico, isso vocês sabem melhor do que eu não sou da área, né, a nossa biodiversidade, tudo isso já foi olhado como um potencial recurso.
Eu detesto falar recursos naturais, porque eu acho que já está subentendido a ideia de que você está explorando, né? Então, pensar que a nossa biodiversidade, a nossa flora, a nossa fauna, ela já foi vista com um potencial mercadológico, né? Então, isso conta muito sobre esse olhar dessa sociedade, né? No caso, eu estou falando dos europeus que aqui chegaram, para tirar daqui e levar para lá as nossas riquezas, ou seja, lá é que eles acumularam toda essa riqueza. Bom, isso acabou acontecendo também de uma forma que as pessoas que fizeram isso, e aí, no caso, eu estou falando inicialmente portugueses, posteriormente, né, de outros países, holandeses, franceses, enfim, que aqui chegaram, eles tiveram esse olhar, né, de exploração. Alguns deles viviam aqui, outros deles foram deixando seus filhos, justamente os filhos dos estupros, majoritariamente. Essa riqueza que foi posta na mão desses senhores, né, arrancadas, né, dos que aqui viviam, ela foi uma riqueza que continuou sendo concentrada na mão dessas mesmas pessoas. As mesmas famílias que até hoje são ricas descendem dessas pessoas, desses senhores de engenho, senhores da agropecuária. Então, se a gente olha hoje, os donos, por exemplo, do agronegócio, eles descendem dessas famílias. Então, assim, pensar que essa sociedade que se forma dessa total desigualdade, ela permanece desigual até hoje, tantos anos depois, né? E, com isso, a formação, eu estou dividindo aí em duas grandes classes, uma formação de uma elite, que é essencialmente branca, uma elite masculina, né? Uma elite heterossexual, católica, e uma classe popular, essencialmente negra. E, quando eu estou falando negro aqui, eu estou juntando pretos e pardos, classificação do IBGE. Então, a gente pensa que o poder político e econômico estava na mão dessa elite. E o poder político e econômico continua na mão dessa elite. E aqui eu não estou falando de quem ocupa o legislativo, o executivo, não. Também, né? Mas vamos tentar pensar nas pessoas que detêm a grande parte da nossa riqueza. Daqui a pouco eu vou trazer um dado sobre isso. E pensar que essa massa trabalhadora, que está completamente separada, apartada dessa elite, continua a ser explorada até hoje. A Tatiana veio aqui para dar aula de história e tal. Não é isso, né? Bom, esse aqui é um dado recente, desse ano, de um relatório da World Inequality, que eles fazem um levantamento, né, a partir de dados de vários países do mundo, está disponível na internet, em que eles mostram a desigualdade, e aí eles olham várias variáveis, né, eles vão olhando várias variáveis, e aqui o que eu trouxe para vocês é só o recorte do dado de concentração de renda. Existem duas formas de medir desigualdade, né? É renda ou riqueza. A renda é algo que, por exemplo, tudo que a gente circula de dinheiro, geralmente, nós assalariados, né? A nossa renda vem do nosso salário, né? E as riquezas têm a ver com o nosso patrimônio, tá? Então, aqui eu estou mostrando de renda. A gente vai perceber... Aqui, aperta aqui, né? Isso. A gente vai perceber que aqui, do amarelinho para o vermelho mais intenso, é onde vai aumentando a desigualdade. E os 10% mais desiguais, que tem a ver com essa proporção de distribuição de renda nos países, são esses aqui, de 52% a 67%, que, olhem lá, estamos bombando, né? Então, estamos nós, o sul da África, Ásia, aqui no Oriente Médio, México, mas nós estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo.
que significa essa desigualdade? E aí eu peguei um outro recorte desse relatório, que traz 4 dados que vão mostrar por que nós somos os mais desiguais do mundo, um dos mais desiguais do mundo. Então, primeiro é que a gente vê aqui a concentração da renda total, que os 10% mais ricos no Brasil concentram 59% da renda total brasileira. Mais da metade, 10%. E aí, se a gente pega a renda média anual, desdobrando esse dado aqui, se a gente pegar a renda média anual desses 10%, a renda deles é de R$ 530 mil por ano. Já os outros 90% têm uma renda média anual de R$ 43.700. Isso daí são todos os outros 90%. Tá? Agora, se a gente pega só os 50% mais pobres, a gente vê que eles têm de renda 29 vezes menos do que os 10% mais ricos. Então, a gente consegue ter uma dimensão pegando mais a base dos mais pobres. 50% desses mais pobres têm apenas 1% da riqueza nacional. Isso significa que os 50% mais ricos têm 99%. E 1% mais rico, aquele 1% mais rico, detém metade da fortuna patrimonial brasileira. Aí eu pergunto, quem que é esse 1%? Se a gente volta lá nos senhores de engenho, lá nos donos das capitanias hereditárias. Bom, então, é desigual para quem? Quem são os 50% mais pobres e quem é esse 1% mais rico? E agora eu vou trazer dados do IBGE de 2019. Esses dados eu costumo trabalhar com os meus alunos quando eu estou trabalhando diferentes temas, né? Eu vou começar por esse daqui, desse gráfico aqui, que mostra a razão de rendimento das pessoas ocupadas em porcentagem e faz uma comparação sempre com 2 recortes, de gênero e de cor ou raça. Tá? Então, se a gente pega aqui, o menos desigual é a proporção de rendimento de mulher preta ou parda, ou seja, mulheres negras, e homens negros, pretos ou pardos. Agora, quando a gente vai ver a maior desigualdade de rendimento, está entre o que tem de rendimento uma mulher negra e um homem branco. Então, percebam o quanto que há uma desigualdade, tanto de gênero, mas não é uma desigualdade que a gente possa ignorar o recorte de raça. Tá? Esse outro gráfico aqui mostra algumas situações, bens de pessoas, né, de domicílios com relação aos serviços de saneamento. Tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Sem coleta direta ou indireta de lixo. Aí, aqui, pessoas de cor branca ou pessoas negras. Então, 6% de pessoas brancas não têm a coleta. E 12,5% de pessoas negras não têm coleta. Esse é um dado que eu adoro para trabalhar racismo ambiental com os meus alunos. E isso, obviamente, vai variar, né, de município para município. Tem um outro dado aqui que eu gosto muito de trabalhar, que é esse aqui, ó, da máquina de lavar. Alguém imagina por que um dado de máquina de lavar seja importante? Pode falar. Que eu custei para ter a sacada. Não é só dinheiro, não. Hã? Não, não é só porque o bem não é essencial. Alguém falou alguma coisa aqui. Ter água encanada é uma coisa importante. Mas o que ele reflete também? Também, mas não é só isso. Não, também não é só energia elétrica. Exatamente. É o quanto o trabalho feminino dessas mulheres, que essencialmente são as donas de casa, né, são elas que mantêm essas famílias, quanto essas mulheres negras, que não têm
uma máquina de lavar, o tempo que elas gastam lavando roupa. E esse tempo, é aquela coisa, né? Tempo é dinheiro. É um tempo que é gasto em trabalho doméstico. Então, além dela ser doméstica fora de casa, ela vai ter esse trabalho doméstico na casa dela. Então, esse dado aqui, ó, de quase 45% de mulheres negras que não possuem máquina de lavar, mostram tudo isso que vocês falaram. Poder aquisitivo, acesso à rede elétrica, acesso à rede de água e esgoto, mas também está implícito o trabalho da mulher preta. Bom, aqui eu trago mais um recorte de gênero, né? Aqui tem a ver com a taxa de frequência escolar líquida, tá? No ensino médio, por sexo e cor ou raça. Então, a gente vê aqui, ó, homens brancos, né, tem a frequência escolar de quase 72%, enquanto que homens negros, 57%. Mulheres brancas, olha lá, tem até mais frequência do que os homens brancos, 80%. E as mulheres negras, 69%. Quando a gente vai olhar aqui um outro dado, que é o de rendimento médio mensal de todos os trabalhos, ou seja, somando todos os trabalhos que a pessoa tem, sendo com carteira assinada ou não, a gente observa, ó, que do ano de 2012 para o ano de 2016, os homens continuam ganhando mais do que as mulheres. Então, quando falaram que é mimimi, que mulher ganha menos que homem, não é mimimi, tem dado aqui. Tá? Então, a gente vê que isso é um dado histórico, tá? Que, inclusive, aumentou de 2012 para 2016. Essa desigualdade de gênero aumentou. Bom, e aí a gente viveu a pandemia, né? Está vivendo. E, com isso, houve um agravamento dessa desigualdade. Isso alguns dados já mostram. Eu não vou pegar tudo isso aqui, não, gente, pode ficar tranquilo, mas eu queria ressaltar algumas coisas para vocês. Vou começar aqui com a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Isso aqui são dados também do IBGE, mas organizados pelo DIEESE. Se a gente olha aqui a ocupação de mulheres na força de trabalho brasileira, olhando aqui, mulheres negras ocupam quase 52% dessa força de trabalho, tá? Das ocupadas. E as mulheres não negras, né, que inclui brancas e indígenas, são 48,4%. Agora, quando a gente vai ver as desocupadas, olha lá, 63,5% são mulheres negras. São mulheres desempregadas ou trabalhando na informalidade, que é a chamada de taxas de subutilização. E somente 36,5% são mulheres não negras. Agora, quando a gente pega esse dado aqui de rendimento médio mensal e a gente vê no terceiro trimestre de 2019 para o terceiro trimestre de 2021, a renda das mulheres diminuiu. E quando a gente compara mulheres e homens e tem esse recorte, novamente, de raça, a gente vê que as mulheres ganham menos que os homens, mas as mulheres negras ganham ainda menos. Elas ganham em torno de R$10 por hora, enquanto que as não negras ganham R$17 por hora. Se a gente for comparar com os homens, os não negros, ou seja, majoritariamente brancos, ganham quase o dobro das mulheres negras. Pode ficar tranquilo, gente, vou acabar com os dados já já. Bom, e aí aconteceu isso, né? Desemprego, ou emprego na informalidade, voltamos para o mapa da fome, né? A gente vê, por exemplo, esses dados do IBGE aqui são de 2017, 2018. Se a gente pega isso, então, antes da pandemia, a gente já estava voltando para o mapa da fome, tá? Então, esse papo de que a economia piorou por causa da pandemia e que houve um aumento, se bem que há até uma negação sobre isso, houve um aumento
de pessoas passando fome e tal, em situação de insegurança alimentar por causa da pandemia, é mentira. O Brasil já vinha vivendo essa tendência, que aqui eu trago dados de 2017, mas desde 2015. Tá? Então, a gente vê lá ó, que, em 2017 e 2018, mais de 10 milhões de brasileiros viviam em domicílio com privação severa de alimentos. Porque a insegurança alimentar tem 3 níveis. Né? Tem um nível menos severo, menos grave, que é leve, que é quando a pessoa se alimentou, mas ela corre o risco de não se alimentar, ela não tem previsão, né, assim, se ela vai se alimentar ou não. Tem a intermediária, a média, que é quando ela se alimentou, mas ela sabe que amanhã ela não vai comer. E a severa, que é quando ela não se alimentou e ela não tem previsão de quando ela vai comer. Tá? Então, aqui a gente está falando de pessoas com privação severa, mais de 10 milhões. Tá? E aí, com a pandemia, a gente passou a ver essas notícias, né? As pessoas se alimentando na fila de supermercado, correndo, pegando comida no lixo, do que foi jogado fora do supermercado, dos açougues, né? Osso de boi sendo vendido por um preço absurdo, as pessoas se alimentando de miojo, né? Ou seja, não é só uma questão do que está, se a pessoa está comendo ou não está comendo, mas é também uma questão do que ela está comendo. Né? Então, também tem a ver com a qualidade dessa alimentação. E aqui, para terminar, os dados, esse dado aqui é bem recente, é do DIEESE, agora do mês de setembro. Todo mês o DIEESE... Gente, me pergunta o que é DIEESE, que eu não me lembro a sigla. Tá? Mas o site do DIEESE traz vários boletins, as redes sociais também traz, tá? Dos sindicatos. E aqui eles mostram o aumento, né, das cestas básicas, né, valores de cesta básica. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar só aqui o Rio de Janeiro. A nossa cesta básica aqui foi de R$ 714,14. O salário mínimo é R$ 1.200. Então, só por aqui a gente já vê tem uma ideia de que a conta não está fechando. Né? E aqui o salário mínimo, a inflação que foi sendo acumulada e a renda por faixa de renda, né, ao longo de 2 anos. Então, começa aqui em dezembro de 2019 para outubro de 2021. Então, isso aqui é um impacto da inflação nas pessoas com uma renda muito baixa, com uma renda baixa e com uma renda alta. Então, percebe, essa daqui de baixo é da galera com uma renda alta. Por isso que o pessoal fala assim, quem ganha mais sente menos impacto da inflação. E é fato, né? Eles foram medindo. Porque a maioria dos gastos de quem tem a renda baixa é com alimento. E o alimento só veio subindo de preço. E aí, por outro lado, enquanto a galera estava passando fome, olha o que a gente viu, que durante a pandemia, o Brasil ganhou 11 novos bilionários na lista da Forbes. Aquele topo lá, de 1%, ganhou 11 pessoas. Tem uma tirinha aqui do Armandinho falando sobre os novos bilionários. Né? Ele fala, uau, o Brasil tem 11 novos bilionários e 117 milhões de pessoas em insegurança alimentar, com 19 milhões passando fome. Então, esse é o tal do abismo social. E aqui, retratando um pouco desse 1%, olha quanto que os bancos lucraram durante a pandemia. E esse lucro veio justamente das operações e carteiras de crédito, ou seja, as pessoas se endividaram mais, recorreram mais ao banco, né? E, com isso, todos esses bancos, Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, qual que é aquele ali? A Caixa. Eu estou precisando aumentar o grau. Todos eles aumentaram o lucro durante a pandemia. Bom, agora vamos para o que nos interessa. Né? O que todos esses dados têm a ver com a educação? Por que eu estou trazendo esses dados da sociedade
para a gente pensar. Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para os meus alunos, né, futuros professores da educação básica, é isso aqui. Vocês querem educar, formar estudantes para quê? E como eu dou uma outra disciplina, que é a metodologia do ensino, eu também sempre pergunto isso, né? Qual é a visão de educação que a gente tem como base para organizar a nossa prática pedagógica? Porque a gente não não deveria fazer as coisas no automático, né? Eu tenho que cumprir o programa, eu tenho que dar aula de citologia, eu tenho que dar aula de histologia, eu tenho que falar dos sistemas, eu tenho, né? Mas, assim, pensar qual é a finalidade disso tudo, né? Óbvio, eu quero que o meu aluno aprenda conceitos científicos, beleza, mas o que está aí por trás disso? Isso é um gato, gente? Acho que ele está pedindo para entrar. Eu sou apaixonada. Se deixar, ele entra, senta no meu colo. Ele está parado ali, ó. Ele não pode entrar, gente? Ali, ó. Abre ali, tadinho, para o bichinho. Ih, foi embora. Esnobou. Esnobou. É um pretinho, né? Desculpa, gente. É que eu fico desconcentrada com o negócio de gato. E aí eu acho que a gente tem que pensar assim, primeiro, a gente deveria, como país, como Estado, a gente deveria ter isso aqui, né? Um projeto de sociedade, a gente deveria ter um projeto de educação, né? E, de preferência, que eles conversem, né? Esses projetos deveriam conversar. Então, assim, se a gente tem um projeto de educação que é de uma educação pública, para todos, crítica, progressista e transformadora, que, por exemplo, é o que eu acredito, né? A gente precisa de uma sociedade que seja igualitária, democrática, plural e livre, né? Então, qual é a teoria da educação, o filósofo da educação que mais se aproxima disso, né, do que eu acredito, de que tantos outros educadores pensam? Então, vou trazer um pouco do Paulo Freire para a gente pensar isso, né? Nesses dois livros, o Paulo Freire trabalha alguns conceitos importantes, né? A conscientização, a libertação, a transformação, o diálogo e a democracia. Então, a gente pensar uma educação que é uma educação que conscientiza as pessoas, que faz com que as pessoas olhem para o mundo, interpretem esse mundo, que é aquilo que Paulo Freire falava, né? Passar da leitura da palavra para a leitura de mundo. A gente pensar como que esses estudantes que são alfabetizados não só na língua portuguesa, né, mas são alfabetizados para pensar esse mundo com todas essas desigualdades que eu acabei de mostrar, né? Qual é o nosso papel como educador? E aí não importa qual é a área que a gente está dando, né? Se a gente é professor de português, se a gente é professor de biologia, se a gente é professor de história, de geografia, de inglês, né? É pensar assim, como é que o nosso trabalho pedagógico em sala de aula, ele permite que os nossos estudantes passem desse estágio, né, de consciência ingênua, de um pensamento ingênuo para um pensamento crítico, né? E aí Paulo Freire vai justamente nos dizer que quando a gente, como ser humano, que é aquele ser humano que pensa, que é o ser mais, um sujeito histórico, quando a gente alça esse lugar, a gente se liberta. E aí não é uma visão utópica da libertação, estou livre do sistema capitalista. Não, não é isso, né? Porque aí eu sinto muito o sistema capitalista, a gente não vai conseguir, eu sozinha, Theo sozinho, cada um aqui sozinho, fazer e mudar o sistema, né? É pensar assim, que essa libertação é uma libertação desse sujeito, porque ele conseguiu perceber as situações de opressão às quais ele está preso, né? E também não quer dizer que ele vai, vou lá pedir minhas contas para o patrão e vou abrir um mercadinho na esquina. Não, também porque ele continua no sistema capitalista. A questão não é essa. É pensar assim, que quando há essa conscientização, você deixa de ser absorto, digamos, pelo discurso dos outros, que é um pouco do que a gente está vendo acontecer, né? E aí a gente não
não cai mais em algumas armadilhas, né? Isso é muito poderoso, né? Então, essa transformação, que é uma transformação que Paulo Freire sim acredita, que é uma transformação primeiro do sujeito, do indivíduo, para depois ser uma transformação daquele grupo de pessoas que se encontram numa determinada situação de opressão e desta sociedade como um todo, sim. Tá? E aí, Paulo Freire vai falar, principalmente no Pedagogia do Oprimido, né, que eu costumo falar que é a minha Bíblia, né, que é meu livrinho de cabeceira. No Pedagogia do Oprimido, o Paulo Freire vai explicar o que então, é esse rompimento com essa educação bancária, né, que é essa educação que deposita conteúdos na cabeça lá dos estudantes, que esse conteúdo, que os alunos não conhecem esse conteúdo. Então, ele vai colocar justamente a importância, e o pessoal que nunca leu Paulo Freire faz essa crítica que diz: Paulo Freire não dá valor aos conteúdos. Mentira, não estudou Paulo Freire. Tá? O Paulo Freire vai justamente falar que o educador ele tem esse papel de sistematizar esse conhecimento acumulado historicamente e apresentar isso em conjunto, em diálogo com o educando, para que o educando se identifique numa situação e que ele, por ele mesmo, ele consiga atingir esse outro nível, né, de curiosidade, que é a curiosidade epistemológica. Né? É quando você dá um salto qualitativo nas perguntas que você faz. E esse salto só é possível quando você detém o conhecimento, no nosso caso, científico. Né? Então, Paulo Freire vai falar dessa concepção bancária como um instrumento da opressão, em contraposição a uma concepção dialógica, né? Que não tem um apagamento desse sujeito quando eu estou pensando na minha sala de aula. Né? Não sou eu, Tatiana, a professora, chegar lá, falar da minha aula, beleza, acabou, fecho o livro e vou embora. Né? Eu entender quem são esses sujeitos, de onde que eles vêm, onde que eles moram, quais são as demandas deles. Né? Eles estão aqui para quê? Para ganhar lá o diplominha do ensino médio, vazar? No meu caso, ganhar o diplominha do ensino superior e sair? Né? Eu colocar tudo isso em pauta. Né? E ele vai dizer, uma das tarefas precípuas da prática educativa progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita e indócil. Que o Paulo Freire vai falar o seguinte: a gente não pode confundir a liberdade com a libertinagem. Né? E os nossos estudantes, o que eles vai acontecendo com eles ao longo da sua vida na escola e depois quando chega na universidade? Eles vão tendo essa curiosidade aqui, ó, insatisfeita, indócil, sendo morta aos poucos. Né? São corpos que vão sendo domados pelo sistema. E quando chegam no ensino médio, já está todo mundo na forminha para decorar, para passar para o vestibular. Né? Então, pensar nessa curiosidade que a gente deve manter nas nossas aulas, né? Independente da idade dos nossos estudantes. E aí, já fazendo a ponte com autores da nossa área de educação em ciências, eu trago uma fala de um texto do Demétrio Lezoikov e do Décio Auler sobre educação CTS, que são autores que vão beber em Paulo Freire para pensar a educação, ciência, tecnologia e sociedade. Eles dizem o seguinte: os pressupostos educacionais de Paulo Freire, enraizados em países da América Latina e do continente africano, apontam para além do simples treinamento de competências e habilidades. A dimensão ética, o projeto utópico implícito em seu fazer educacional, a crença na vocação ontológica do ser humano em ser mais, ser sujeito histórico e não objeto, eixos balizadores da sua obra, conferem ao seu projeto político-pedagógico uma perspectiva de reinvenção da sociedade, processo consubstanciado pela participação daqueles que hoje encontram-se imersos na cultura do silêncio, submetidos à condição de objetos, ao invés de sujeitos históricos. Freire entende como uma questão ética a constituição de uma sociedade mais democrática, sendo para tal necessária a superação da cultura do silêncio.
Aí pensar que o Paulo Freire escreveu essas coisas lá na década de 60, 70, durante a ditadura militar, né? E estão vivendo praticamente a mesma coisa hoje, né? No cerceamento a essa criticidade. Então, agora eu vou entrar já na nossa área, pensando, então, esse S do CTS, tá? Que eu estava falando no início. A gente, no nosso grupo de pesquisa, no Líquens, a gente tem feito leituras, estudos, pesquisas, sempre partindo desse S, porque a gente via que tinha uma ênfase muito grande nos conhecimentos científicos, a tecnologia meio a reboque, e o S sumia. Então, a gente não entendia que S é esse. Assim, tipo, uma sociedade generalista, beleza, é uma ideia de que basta eu saber ciência, tecnologia, e a sociedade ela vai ser mais desenvolvida, né? Mas que sociedade é essa, né? Então, eu trouxe aqui algumas informações, primeiro, sobre o que é essa educação CTS. Ela surge na década de 80, né? Mas ela começa a ganhar força aqui no Brasil a partir da década de 90, final da década de 90, e justamente muito pautada em autores críticos, né? Da pedagogia crítica, principalmente Paulo Freire, tá? Mas também alguns, como Demirval Saviani, autores estrangeiros, como Eikenhead, alguns autores espanhóis, por exemplo, Gil Pérez, né? E isso só pode acontecer porque há um período de abertura política justamente, né, daí para frente. Então, esses primeiros estudos sobre educação CTS estavam vinculados aos estudos sobre alfabetização científica, que ganham uma força muito grande desde a década de 50 nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, os autores daqui do Brasil vão também estudar vários desses autores, né, estrangeiros, vinculados à alfabetização científica, né, que eles chamam lá fora de scientific literacy, pensando que aprender ciências, ou seja, ser alfabetizado cientificamente, não é só eu saber conteúdo das ciências, não é só eu explicar, saber quais são as leis de Mendel, né, quais são as leis da termodinâmica, não é isso. É você ter um entendimento contextual desse conhecimento e você também saber se posicionar sobre o conhecimento científico na sociedade, né? Então, começa a entrar muito forte uma ideia de que eu não devo saber só os conceitos científicos, eu devo participar democraticamente das decisões sobre ciência e tecnologia. Mas, para eu fazer isso, também não basta eu só saber conteúdo. Eu tenho que saber como é que a ciência é feita. Eu preciso entender a natureza da ciência. Eu preciso saber quem é que financia a pesquisa científica, quem é que escolhe que tal pesquisa é válida ou não é válida, quem é que decide que tal artigo deve ser publicado ou onde deve ser publicado. Então, todas essas dimensões relacionadas à natureza da ciência também têm que ser ensinadas. E aí, o objetivo dessa educação CTS, de acordo com o Wildson Santos e Eduardo Mortimer, é o seguinte, né? O objetivo central da educação CTS, eles estão falando no ensino médio, é desenvolver a alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando o aluno a construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar decisões responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade e atuar na solução de tais questões. Então, percebam, eles focam, para além dos conhecimentos, também nas habilidades e nos valores. E aí, mais adiante, quando eles estão falando dessa educação, eles chamam de educação humanística, tá? Eu coloquei humanizante, que é pautada na educação de Paulo Freire. Eles completam. Esses valores estão vinculados aos interesses coletivos, como os de solidariedade, fraternidade, consciência do compromisso social, de reciprocidade, de respeito ao próximo e de generosidade. Ou seja, tudo que está faltando no mundo hoje, né? Tudo que está faltando no Brasil, né? Então, assim, pensar que mas é um ensino de ciências, paz e amor, né? Não, não é isso. Muito pelo contrário. Não tem
nada de paz e amor, tá? É um ensino crítico. É você pensar, olha, quais são os valores que eu, como educador, como educadora, quero desenvolver junto aos meus estudantes. Eu estou educando esses meus alunos para quê? Quando eles aprendem ciências e tecnologia. E aí, pensando ainda na educação CTS de inspiração freiriana, eu e o professor Irlão von Liesingen, num texto lá de 2006, a gente pensou 3 pontos de relação entre a educação CTS, né, e Paulo Freire. Então, primeiro, a gente pensar o trabalho pedagógico numa perspectiva interdisciplinar. Isso há uma convergência, né? Tanto Paulo Freire fala, quanto a educação CTS fala. E no exemplo que eu vou dar para vocês, vocês vão ver que há, sim, uma proposta interdisciplinar. Tá? E pensar na formação de professores, né, que é no caso onde eu atuo. Porque também não adianta a gente ficar criticando o que está rolando na sala de aula se a gente não está formando professores, tanto na universidade, na formação inicial, quanto na continuada, que ajudem nisso. Né? Então, assim, a gente costuma dizer lá no grupo que extensão para a gente não é carga horária, é compromisso político. Então, assim, a gente entende que a gente contribuir para a formação continuada dos professores é um compromisso político. Então, é algo que a gente não abre mão. Né? Pensar o papel do educador no processo educativo e pensar na abordagem temática, ou seja, um ensino, né, de conteúdo, um ensino de ciências organizado por temas. Isso é algo muito presente na educação CTS. Tá? Nesse esqueminha aqui, que é também daquele texto do Décio e do Demétrio, eles vão colocar como que há uma inter-relação entre Freire e CTS. Né? Então, pensando que Freire nos permite e nos incentiva a fazer essa leitura crítica da realidade, né, essa leitura de mundo. Há uma superação da cultura do silêncio, porque o ser humano ele é visto como um sujeito histórico e não como um objeto. E pensar que, nesse ensino com enfoque CTS, a gente tem uma compreensão crítica dessas interações entre ciência, tecnologia e sociedade, e, com isso, a gente busca essa democratização das decisões em temas científicos e tecnológicos. Um exemplo muito bobo assim, que eu posso dar é, por exemplo, das vacinas que a gente viveu atualmente. Né? Pensa assim, se a gente tivesse com um Brasil alfabetizado, científico e tecnologicamente, será que ia ter aquele papo? Ah, não quero tomar a Coronavac, só vou tomar Pfizer. Na hora que a Pfizer chegar, eu tomo. Se as pessoas, de fato, entendessem a produção do conhecimento científico, tecnológico, entendessem a produção da vacina, entendessem a política por trás, né? Será que ia ter todo esse debate? E a tomada de decisão, esse exemplo que eu estou dando é uma tomada de decisão individual, mas existem decisões coletivas. Vou dar um outro exemplo. Digamos, vão construir uma hidrelétrica numa determinada região e propõem o desvio de um rio. Aposto que aqui a galera já tem uma ideia do que pode dar ruim, né? Pensando ali no ecossistema. Mas ninguém escuta, por exemplo, a população ribeirinha que mora ali perto. Então, por que se tem que ter audiência pública? Por que tem que ouvir aquela população ali em volta? Não é só o laudo do cara do IBAMA, o engenheiro. Isso são as decisões tecnocráticas, né? Em que só o especialista toma decisão. Não, tem que ouvir o cara lá. O cara conhece o regime do rio, ele sabe quanto que sobe, quanto que desce, quanto que alaga, quanto que seca. Né? Então, essa galera sabe muito mais do que o cara que vai chegar lá, né, que estudou na USP, chega lá e vai dar o laudo dele. Né? Bom, e aí, como cri-cri que somos, no grupo, a gente começou a se perguntar algumas coisas. Olha só, a gente acha que a galera da educação CTS não está pensando esse S, não. Tem algumas coisas aí que a gente precisa problematizar. Então, a primeira é a seguinte: qual é a sociedade que estamos usando como referência para pensar as relações CTS? A gente pensa... Muitos textos isso está escrito, né? Esse é um dos artigos que um dia eu vou escrever na minha vida. Quando a gente pega texto lá
de ensino CTS, está escrito lá. Não, porque a sociedade subdesenvolvida em desenvolvimento, que nós temos a pretensão de que ela seja desenvolvida. Mas desenvolvida em que sentido? Desenvolvida para quem? Para aquele 1%? Para continuar o dinheiro na mão daquele 1%? Que é para continuar aquele 1% tomando todas as decisões? Ou a gente quer uma sociedade desenvolvida, democrática para todo mundo, que todo mundo ganhe a mesma coisa, não é verdade? Que todo mundo, pelo menos, diminua aquela divisão, aquela desigualdade. Então, que desenvolvimento é esse que a gente está propondo? Esse artigo do desenvolvimento eu já escrevi. Falta esse. Bom, a gente está considerando o nosso histórico de sociedade brasileira nas reflexões sobre as relações CTS? Há como a gente ignorar o nosso passado colonial escravagista? Há como a gente ignorar a nossa sociedade racista? Estamos partindo de dados concretos sobre a sociedade brasileira, tipo esses que eu apresentei para vocês agora? Uma sociedade desigual, machista, LGBTfóbica, que mais mata travestis no mundo, que tem altos índices de feminicídio, cuja população carcerária é predominantemente negra? A gente está pensando nessa sociedade quando a gente está falando no nosso CTS? Isso é uma autocrítica, tá, gente? E aí eu vou trazer para vocês aqui um exemplo, já estou encaminhando para o final, não sei nem quanto tempo eu já falei. Deixa eu beber uma água aqui, gente. Aí depois a pessoa está rouca. Ai, pensei que eu tivesse feito besteira. Um exemplo de... É uma aula assim, que eu dou, geralmente nesse curso de CTS, na formação continuada, e quando eu ofereço CTS na graduação também, que é uma aula sobre alimentação. Tá? Então, eu penso a alimentação não como um conteúdo, mas como um tema. Né? Um tema, e a partir dele, vários conteúdos, né, de biologia a gente pode explorar. Tá? Bom, normalmente, a abordagem clássica da alimentação, em aulas de ciências, em aula de biologia, até aula de química, né, ela vai trabalhar isso daqui. Pirâmide alimentar, aquela pirâmide, né? Todo mundo lembra? Viu na escola aquela pirâmide alimentar? Os grupos nutricionais, então, lipídio, glicídio, né? Aquelas coisas lá. O sistema digestório, pensar digestão, caminho da digestão, aquele negócio. Começa na boca, não sei o quê, né? E, por exemplo, algumas coisas mais recentes que a gente pode até pensar que são temas mais sociais, né? Questões mais sociais. Por exemplo, o sedentarismo e a obesidade. Alguns transtornos alimentares, né? Bulimia, esqueci o nome do... anorexia, né? E falar sobre transgênicos. Isso aqui a gente também vê que está tendo uma entrada já, né? Na escola, a gente já percebe uma discussão sobre alimentos transgênicos e tal. Ou seja, esses aqui de baixo, né, já tangenciam alguma coisa do social, né? E o ensino de ciências, a gente sabe que tem muito dessa característica, né, de trazer sempre questões sociais para a gente pensar. Mas a minha questão aqui é a seguinte, mas por que a gente não discute a alimentação a partir da problemática social? Né? Pensar a alimentação, primeiro, focar naquele S, e depois a gente ir para o T, ir para o C, e voltar para o S. Então, aqui, é um esqueminha que eu uso em aula, que são os conceitos que eu trabalho, né, quando eu estou falando de alimentação. Então, eu vou pensar em pobreza nutricional, em nutricídio, em trabalho, nos desertos alimentares e na insegurança alimentar. Então, quando eu estou falando sobre... Não sei se... Eu acho que eu vou falar rapidamente sobre o que é o quê, porque, de repente, né, as pessoas podem não conhecer. Então, assim, pobreza nutricional, ao invés da gente falar de desnutrição, quando a gente chama de pobreza nutricional, a gente está justamente pensando na qualidade do alimento, que era aquilo que eu estava falando antes. Né? A pessoa pode comer miojo e fofura o dia inteiro. Guaracamp. Né? Se riram porque comem, né? Minha filha também, já vetei o miojo lá em casa. Então, assim, pensar na qualidade desse alimento. Está comendo transgênico? É fofura?
Vocês sabem, né? É transgênico purinho. E se você tacar fogo nele, ele pega fogo. Né? Então, discutir essa qualidade da alimentação. Tá? O nutricídio é um conceito que foi desenvolvido por um estadunidense que se chama Laila África, um homem preto, que ele vai falar sobre doenças que são exclusivas dos povos pretos, né? Africanos e afrodescendentes. E ele vai mostrar como um histórico de colonização, de escravização, né, dos povos africanos, em África e na diáspora africana, como é que esses povos desenvolvem doenças típicas da população negra. Tá? Então, isso dá para a gente pegar exemplos no dia a dia, sei lá, diabetes. Né? Então, a gente consegue trazer esses exemplos para a sala de aula, a partir desse conceito. Né? Pensar o trabalho, como é que as relações de trabalho no campo e na cidade determinam o que cada um come. Eu trago um dado que é estarrecedor, que a maior parte das pessoas que passam fome no Brasil estão no campo, não estão na cidade. As pessoas que estão lá produzindo os nossos alimentos passam mais fome do que a gente aqui na cidade. Então, assim, pensar essas contradições e pensar a nossa rotina de trabalho. Por que a gente come fofura e miojo? Às vezes não é porque a gente acha que é mais gostoso, não. É porque não tem tempo. Ou por onde a gente passa, não tem alimento in natura. São os desertos alimentares. Então, no trajeto, o cara que sai de lá de Campo Grande e vai trabalhar no centro do Rio de Janeiro, ele pode passar por um lugar que venda uma pera, uma maçã. Ele só encontra coxinha, cachorro-quente. Caldo de cana, quando tiver, ele está no lucro. E a insegurança alimentar, a gente já falei no início. Né? Então, trabalhar esses conceitos de uma forma interligada. E são conceitos que, normalmente, a gente não trabalha em aulas de ciência e de biologia. Né? Bom, e aí eu trago alguns dados, os de insegurança alimentar, em algumas regiões brasileiras, no campo e na cidade, alguns valores, né, de cesta básica, do salário mínimo, aqueles gráficos que eu mostrei rapidamente aqui para vocês, os lucros do agronegócio, a produção da agricultura familiar e de agroecologia, incluindo o MST, né, que é um movimento que mais produz arroz. Vocês lembrem do vídeo, né? É mentira, vocês viram isso? Vi? Os dois se exaltando lá, falando. Mas é mentira. Eita, é verdade. Tá? Pensar esses desertos alimentares. De onde estão esses desertos alimentares? Né? Tem um dado, tem um gráfico que a gente consegue ver por região, né, brasileira, e a gente consegue ver por capital também. Quais são as regiões que têm disponibilidade de alimentos in natura, processados e ultraprocessados por região. E dado é importante, né, gente? Porque dado não permite o quê? Fake news. Bom, a gente traz um pouquinho sobre a história também, né? Então, pensar essa formação histórica do território brasileiro, pensar os espaços do campo e da cidade, né, de migração, pensar as tradições alimentares que foram apagadas dos povos indígenas e afrodescendentes. A gente perdeu o contato total com essa alimentação. Né? Eu não sei, vocês são mais jovens do que eu, mas a galera da minha idade aqui vai lembrar da vovó que fazia um anguzinho, né, quando você ia almoçar lá, aí tinha uma taioba com ovo, não é verdade? Tinha. Pergunta se a minha mãe faz alguma coisa dessa para minha filha e para minha sobrinha. Faz nada. Né? É uma tradição que foi perdida. Isso eu estou falando de 3 gerações. 3 gerações só, na cidade. Né? Se bem que a minha avó era do interior do Rio de Janeiro. Mas, assim, o quanto que a gente foi perdendo isso. Né? E pensar por que a gente foi perdendo. Por que hoje a gente come fofura e miojo? E pensar na inserção desses hábitos alimentares que nós herdamos da colônia e que hoje são os hábitos do agronegócio. Né? É o milho transgênico, fofura, né? É o arroz transgênico.
É o café, que custa um absurdo hoje em dia. Mas por que custa esse absurdo? Pensar essas coisas. Essa discussão sempre surge na aula. E também mostrar os anúncios de resistência, né? Porque senão tudo é depressão. Então, também tem que mostrar, olha só, tem uma galera que está contra o sistema. Então, pensar as cozinhas solidárias, os restaurantes solidários, a produção agroecológica, a produção da agricultura familiar, né? Aqui tem o pessoal do MST, mas o pessoal das cozinhas solidárias é do MTST. Então, quando a gente está fazendo a alimentação nessa abordagem, CTS, a gente está pensando numa análise multidimensional. Então, a gente está pensando sempre nessa relação aqui. Não está focando nem só na saúde e não está focando nem só no ambiente. A gente está focando nessa interface, né? E quando a gente está analisando a sociedade, sempre como um pano de fundo, a gente está pensando sempre nisso aqui, né? Nas interrelações entre raça, entre classe e entre gênero. Então, para concluir, assim, tentando extrapolar isso desse exemplo que eu dei, algo que eu sempre tenho tentado fazer nas minhas aulas, organizadas por temas, é pensar assim, que a gente deve partir dessas contradições sociais, né? Explorar o histórico dessas contradições, trazer esses dados, né? Mostrar esse contexto social geral e local. É sempre importante, então, por exemplo, essa aula de alimentação que eu estou falando aqui, quando eu dou em São Gonçalo, é de uma forma. Se alguém fosse dar essa aula aqui, em Macaé, seria de outra, né? Você pode trazer vários outros elementos desse contexto local. A gente deve apresentar novos autores, novas autoras para os nossos estudantes, né? Ficar sempre atento, é uma coisa um exercício que eu tenho feito ultimamente. Eu vou olhar ali e vejo assim, quais são as minhas referências. Pô, só tem homem branco. Aí eu vou lá e cato. Não, peraí, que tem uma mulher que escreveu sobre isso. Ah, não, tem uma mulher preta que escreveu sobre isso, né? Então, sempre procurar essas histórias não contadas, a sociologia dos excluídos, dos oprimidos, visando a superação da cultura do silêncio, porque senão a gente continua sempre contando a história que foi contada por aquele 1% que a gente acreditou. E pensar que os conteúdos clássicos, eles não vão ficar de fora. Eu vou continuar falando dos grupos nutricionais, eu vou continuar falando do sistema digestório. Uma coisa não vai impedir a outra. Eu vou continuar abordando esses conhecimentos científicos e tecnológicos. Mas eu sempre vou ter esse pano de fundo. Então, a gente olha para esse currículo oficial, que é aquela coisa, ah, meu Deus, a BNCC, né? Ah, que o currículo mínimo do Estado. Beleza, é para desesperar mesmo, tem que desesperar. Mas, olha só, tem brecha ali. Professor bom nisso. Né? Aquele negócio, fechou as portas. É isso, a gente vai encontrando as brechas e a gente vai conseguindo. Ah, mas tem uma linha falando de alimentação. Pô, mas é aquela linha ali que eu vou me agarrar. Né? Então, pensar sempre nessas brechas. E apresentar os anúncios. Apesar de tudo e de todos, há muita resistência. Né? Porque se a gente for parar para pensar, até hoje, depois de tantos séculos, ainda tem muita gente lutando contra aqueles 1% lá, que não conseguiram matar, não. Então, a gente continua resistindo. Né? Bom, vou terminar fazendo um jabá. Né? Então, aqui os contatos, as mídias do Líquens. A gente tem um Instagram e tem também Facebook. Eu não coloquei o site, né? Líquens UERJ. A gente tem um canal no YouTube, onde todos os eventos, curso de extensão que a gente faz, a gente transmitiu durante a pandemia lá, né? E vai rolar um curso de extensão, começa semana que vem, que é esse aqui, Ciências, Artes e Literaturas para Repensar o Ensino. Tem esse tema voltado para as artes e para as literaturas. Vai ser toda terça-feira, às 16 horas, e a gente vai tentar fazer uma transmissão online, né? Se a rede da FFP funcionar, oremos. Estaremos acendendo várias velas aí nos próximos dias. Tá? E está com inscrição aberta. Aí, quem tiver interesse para participar online, que vai rolar também lá, entra lá no Instagram do Líquens, que tem o linkzinho. Tá? Aí, fazendo o jabá, tem um livro que eu organizei,
que são sequências didáticas com enfoque CTS, não foram feitas por mim. Foram feitas no curso de extensão que eu ofereci, né, para professores do Brasil todo, e na disciplina eletiva de CTS que eu ministro na FFP. Tá? Ele está disponível para download, de grátis. Também entra no Likens, lá no Instagram do Likens, aí caça lá o post, que tem o link lá da editora para baixar. Tá? São de vários temas. Não tem só de biologia, não. Tem de química, tem de física, tem para os anos iniciais, séries iniciais, que tinham pedagogas fazendo. Tá bom? E esse aqui é meu e-mail, para quem quiser falar comigo diretamente. Vou terminar com o mestre. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e reflexão. Obrigada, gente. Muito obrigado, Tati. Foi um prazer te ouvir. Então, agora, pessoal, a gente vai abrir aí para o pessoal interagir com a Tatiana. Quem quiser perguntar, quem quiser comentar alguma coisa aí de várias provocações aí que ela fez.